Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: descanse no Senhor e deixe nas mãos de Deus o seu amanhã. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela presença, pelo alimento, pela palavra. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Descansar no Senhor é quando nós deixamos de querer imaginar o futuro e começamos simplesmente a confiar nas coisas que Deus coloca dentro do nosso coração. Por mais que nós pensamos no futuro, por mais que nós fazemos planos, por mais que nós achamos que as coisas deveriam ser, no fim, sempre vai acontecer da forma que Deus planejou. Só que todas as vezes que eu não estou alinhado com a palavra de Deus, com os planos de Deus, ou que eu não estou capacitado a viver aquilo com o Espírito Santo, eu acabo vivendo sempre em contrariedade. Os meus sentimentos, eles nunca são bons e a vontade de desistir é sempre constante. Acompanha também desse estado de espírito um sentimento de tristeza, de desânimo, ansiedade. Então é como se eu pudesse ouvir uma voz, porém a língua que aquela voz fala eu não consigo compreender. E como é duro quando nós estamos procurando um sinal ou uma oportunidade e nós não conseguimos encontrá-lo. É o mesmo sentimento de quando você perde algo e dentro da tua cabeça você lembra que a última vez você viu foi naquele lugar e você volta diversas e diversas vezes, porém não se encontra. Quando a gente olha lá na palavra de Deus, lá em Jeremias 10, versículo 23, a palavra do Senhor lá diz assim: eu sei, Senhor, que não está nas mãos dos homens o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Um ponto importante: nós devemos admitir que o nosso futuro não está nas nossas mãos. Por isso que na maior parte do tempo você pensa uma coisa e acontece outra. Por quê? Porque sempre acontece o que Deus quer. Ah, mas tem vezes que acontece o que eu quero. Sim, todas as vezes que você está alinhado com a vontade de Deus. Quando você sente aquilo e que o resultado daquilo que você deseja não é simplesmente algo do seu interesse, mas um bem comum. Quando nós desejamos glorificar o Senhor, quando nós desejamos que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, sempre mais Deus e menos nós. Ah, mas quem não acredita em Deus, concordo, o diabo também dá as coisas, também faz milagre, mas tem um custo. Hoje, nós não temos a capacidade de ver nem o céu e nem o inferno. Nós podemos sentir os dois. Quando você sente tristeza, angústia, frustração, amargura, ciúme, raiva, inveja, sentimentos do inferno. Quando você sente felicidade, amabilidade, autocontrole, esperança, paciência, você está sentindo um pedacinho do céu. Ah, mas como eu sinto o céu na terra? Espírito Santo. Ah, como eu sinto o inferno na terra? Só não buscando a Deus. Simples assim. Você não precisa fazer nada. Porque o pecado ele já está dentro de nós. Nós já fomos programados desde pequeno. Olha uma criança pequena. Tudo que ele faz é para se machucar. Parece que está ligado o modo, vem aqui que eu quero as coisas perigosas dessa vida. Porque ele não consegue distinguir, não consegue perceber o que é bem e o que é o mal. E isso foi perdido quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore proibida. Então nós perdemos a capacidade de distinguir. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, a gente nota que lá em Provérbios 20, versículo 24, ele vai dizer basicamente a mesma coisa, só que afirmando aonde está isso. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Então, por mais que eu tente fazer planos, por mais que eu tente entender,
por mais que eu tente achar, por mais que eu concorde, que eu não concorde, que eu acho que alguém merece, que fulano não merece, que eu quero isso, que eu quero aquilo, no final vai sempre ser dirigido pelo Senhor os nossos passos. E se não for Deus que dirige a sua vida, é outra entidade espiritual do mal. Não existe o neutro. Eu sempre falo isso. Não existe o neutro. Se você não segurou na mão de Jesus, você está segurando na mão de outra pessoa. Segurando em mão nenhuma não existe. Então todo esse sentimento ruim, tudo aquilo que sai de nós, daquilo que nós gostaríamos, está relacionado justamente por isso. Vocês acreditam que todos os dias eu levanto de manhã para poder gravar um áudio para vocês, falando sobre a mensagem de Deus, e não é um áudio meu, eu não estou aqui pregando a minha vida, muitas vezes eu dou o meu testemunho, mas baseado nas coisas que Deus faz na minha vida. Eu não conto meu testemunho por aqui, venho aqui ficar falando, eu isso, eu aqui, não. Eu venho contar o que Deus faz na minha vida e contar também um pouco da experiência do dia a dia com Deus. Contar sobre a palavra, contar sobre as coisas que eu passei. Para quê? Para que isso encoraje vocês também a fazer isso. Da mesma forma que Paulo contava também as coisas que ele fazia. Então, o reflexo da Bíblia tem que ser a nossa vida, né? A nossa vida com Deus não é só dentro da igreja. Não é a partir do momento que você se define uma denominação cristã. Não, isso não tem nada a ver. Deus, ele começa a agir na nossa vida quando nós começamos a confiar nele, a descansar mesmo. E descansar, como que eu me canso? É tentando imaginar e entender tudo que vai acontecer. Você acaba ficando louco. Quer um exemplo disso? Se você ir nesses jogos de azar, tipo máquina caça-níquel, você não tá ali jogando, você não sabe o que vai acontecer. E justamente aquilo, você pega um conjunto de dados e joga, você não sabe o número que vai dar. Por mais que você treine, por mais que você se capacite, ao menos que você tenha um dado que seja roubado. Porque por via de regra normal das coisas, você trapaça, é sempre assim que vai acontecer. E quando você trapassa em alguma coisa, é o diabo. Então, a consequência daquilo vai ser muito pior. É a mesma coisa quando você rouba algo que não é seu, quando você mente, quando você engana, quando você trapaceia. Então, nesse dado de jogar a sorte e fazer, pensa que cada número que vai sair, o resultado depende de Deus. E na hora que tiver que ganhar, nós vamos ganhar. Até lá, não vai adiantar nada eu colocar todo o meu coração na hora que eu for jogar. Pensa que você está jogando um boliche, você vai atirar a bola. Adianta ficar pensando, nossa, eu quero acertar, eu quero acertar, eu quero acertar, eu quero acertar. Não vai fazer você acertar. Se você acertar, talvez seja por sorte, talvez. Mas é muito mais importante nós nos capacitarmos. Eu pensar no jeito, em como eu poderia fazer, naquilo que depende de mim. Aquilo que não depende, muitas vezes eu não poderia fazer nada. E é fato, nós não conseguimos discernir o nosso caminho. Como que eu sei disso? Por causa do sentimento de saudade. O sentimento de saudade só demonstra que nós não aproveitamos ao máximo a oportunidade que nós tivemos. Então, às vezes, você está aí querendo reviver coisas que não dá mais. Quer um exemplo disso? A nossa infância já passou. Se eu voltar lá no passado, por mais que eu gostasse de uma roupinha, de um brinquedo, já não serve mais aquela roupa em mim. Já foi. Mas já foi. Vive o que você tem para viver para frente, porque para trás você não vai poder voltar. E você viver fora de tempo, o que vai fazer? Vou dar um exemplo bem nada a ver, mas de repente Deus está te preparando para ir para uma guerra e você está insistindo em brincar com teus brinquedos. Tá todo mundo lá vestido de guerreiro e você com o Mickey, com o Pateta, né, com o Donald lá no meio, totalmente fora. Depois se machuca, se fere e faz e não sabe porque que as coisas acontecem só com você. Então, uma coisa é fato, nós não temos capacidade de prever o futuro. Mas eu fiz planos, eu quis fazer uma faculdade, eu fiz tudo bem, você chegou no resultado que você queria? Foi tudo aquilo que você sonhou? Passou exatamente do mesmo jeito? Não, tem coisas que vão acontecer porque estão dentro do nosso chamado. Quantas pessoas não se formam e não conseguem um emprego na área? Será que aquele era o emprego mesmo que ele queria? Porque tudo que a gente coloca amor, tudo que a gente se dedica, acontece. Então, tem vezes que a gente faz coisas só por fazer, não sabe nem porque tá fazendo. Os outros tá fazendo, eu vou fazer. O que é isso? Mais ou menos não é o que a moda faz com todo mundo? Quando a gente olha aquelas fotos antigas, nossa, todo mundo parece uns bandos de palhaços, com os cabelos nada a ver, umas roupas nada a ver. É moda. Porque estavam se vestindo, eu me vesti também.
Nós temos que parar de olhar o outro e querer imitá-lo. Nós temos que olhar Cristo e ser imitação dele. E isso, independente da era que nós olhamos, vai ser bom. Só que a questão toda não é como nós começamos com Deus. O importante é o que acontece quando nós confiamos nos planos de Deus, quando nós descansamos no Senhor, quando nós deixamos o nosso futuro na mão de Deus. Se a gente lá em Jó, versículo 8, Jó 8, versículo 7, a palavra do Senhor ela diz assim: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Então aquela ideia do imutável, que hoje você mora numa casa simples, tem coisa simples, tem uma profissão simples e que você vai morrer assim, isso não é uma verdade. Olha o que Deus ele promete para nós: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Muitas vezes, quando nós começamos, é justamente para nos capacitar naquele lugar. Não tem como a gente ter humildade, não tem como a gente ter certas virtudes e certos valores em ambientes que eles são muito contaminados. Eu, sem querer julgar as pessoas nem nada, eu sempre prefiro os lugares mais simples. De fundo do meu coração, gosto de pessoas que olham nos olhos, que falam tudo do jeito que vier na cabeça, que são espontâneas, sabe? Essa ideia da aparência, ela é meio diabólica, porque eu simplesmente me preocupar com o que está por fora, sem olhar o que está por dentro. E Deus ele fala que ele não julga dessa forma. O homem ele julga e ele escolhe pela aparência. Deus não, Deus ele escolhe pelo coração. E é justamente se a boca fala do que o coração está cheio, já não importa a qualidade das palavras, o vocabulário, se é isso, se é aquilo, se é de língua. Cara, para mim, o mais importante é a verdade estar nas coisas. Quanto mais algo se parece com aquilo que eu quero, mais parece o diabo tentando me enganar, baseado nos meus próprios sonhos. Deus nem sempre ele vai vir dizer o que você quer. Na maior parte do tempo ele vai dizer aquilo que você precisa escutar. Só que existe uma diferença: transformação. Eu fico em paz, eu fico tranquilo, enquanto está todo mundo desesperado, procurando alguma coisa, uma resposta, você está ali em paz. Você sabe que a última é a palavra de Deus, você sabe que Deus não vai te abandonar, que ainda que você ande pelo vale das sombras da morte, o Senhor vai estar com você, que o Senhor é o seu pastor, que tudo aquilo que for necessário vai ter, que você não precisa se preocupar pelas coisas, e eu não me preocupar não quer dizer que eu não vou fazer nada, mas nós estarmos prontos para fazer aquilo que Deus quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer, sem se preocupar com nada. Com nada. E eu acho que essa é a graça do Evangelho, quando nós podemos sentir algo que ninguém mais sente, e não a custo de um remédio, de uma bebida, de alguma resposta ou de alguma... Não, isso é nato do Espírito Santo. A própria presença de Deus nos dá essa garantia. E isso é maravilhoso. Eu acho que esse é o mais importante de tudo que a gente vive nessa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que você possa tirar toda essa aflição, toda essa angústia, toda essa amargura, toda essa inveja, ciúmes, que você possa realmente descansar no Senhor. Entrega para Ele o teu passado e diz: olha, Senhor, está aqui, isso foi tudo que eu vivi, mas daqui para frente eu gostaria de viver com o Senhor. Envia o seu Espírito Santo, cura as minhas feridas, entra na minha casa, vive a minha vida, agradece o alimento, agradece tudo aquilo que é básico, começa a valorizar aquilo que já é seu, para que no futuro você não tenha o perigo de ter saudade. Abraça as pessoas da forma mais forte que você puder, olhe dentro dos olhos, deixa um pouco o celular de lado. Liga para alguém que faz tempo que você não fala, mas você sempre pensa. Se você já não pode mais falar com essa pessoa, agradece por Deus todo o tempo que você viveu com ela. Muitas vezes nós reclamamos que não vivemos um dia a mais, mas esquecemos de agradecer uma vida inteira que nós vivemos. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.